Seja bem-vindo, bem-vinda à virada -6 em 3 sem academia. Eu sou Leandro Acedo, personal trainer e criador do método ST, Saúde em Treino. Neste evento, que vai durar essa semana, eu vou mostrar para você que já passou dos 30, 40, 50 anos ou mais, o caminho para perder até 6 centímetros de barriga em 3 semanas, sem precisar de academia e sem exagerar em treinos ou dieta. Perder 6 centímetros de barriga na altura do umbigo significa você recuperar a autoestima, se sentir mais bonita, feminina, entrar naquela calça ou vestido que está guardado no armário há um tempo. Cara, para você é ver o cinto fechar com 2 buracos a menos, que significa que você vai diminuir a chance de um infarto, um AVC, de desenvolver diabetes e hipertensão. E caso você tenha uma dessas coisas, vai ajudar o controle. Pô, Leandro, mas eu já tentei e não consegui, ou já tentei, consegui e depois eu recuperei o peso. Calma, eu pensei exatamente nisso e como prevenir esse efeito sanfona, independente de você já ter passado dos 30, 40 ou 50 anos. E se você quer perder menos de 6 centímetros e ganhar músculos torneados no processo, esse método também é para você. E não falo isso só da boca para fora. Dá uma olhada nos resultados dos meus alunos. O seu resultado em 3 semanas, qual foi? 6 centímetros. 6 centímetros. E muitas altas entrando. Vontade. Motivação, entrar roupa, porque pensa que então assim, quando eu engravidei, né, eu já estava fora do peso. Então assim, para mim o maior prazer é roupa entrar, é vestido entrar, passar na cintura, né, cada um vai ter uma motivação, mas aí para mim foi roupa, então muita roupa com 6 centímetros, assim, subia liso, assim, né, ou então aquela calça que você só colocava e não podia sentar, então assim, só põe a calça para ir no mercado, não dá para trabalhar. Imagina, você trabalhava tranquilo. Então, para mim, a maior motivação foi entrar roupa. 6 centímetros faz muita diferença. Se você olha assim na fita, você fala, imagina. Quê? E de onde saiu esse método? Mesmo porque nenhum método de treino surge do nada, né? Em 2007, eu comecei a atuar como personal trainer em uma academia em Rio Claro, interior de São Paulo. E desde o começo, 95% dos alunos queriam uma barriga menor, ou mais definida, mais durinha. E também queriam, no caso das mulheres, um bumbum mais redondo, coxas e braços mais durinhos, e no caso dos homens, aumentar peitoral, ombro, costas e braços. O mais louco, que independente se a pessoa me procurou por estética ou se for por encaminhamento médico, seja por sentirem dores pelo corpo, como nos joelhos e na lombar, ou se foi porque o cardiologista mandou, a maioria sempre queria diminuir a barriga e perder gordura, fosse aquela localizada como atrás do braço ou de maneira geral. Só que eu tinha 2 dificuldades. A primeira era que poucos alunos gostavam do treino. E na época eu trabalhava com musculação. Eu lembro de uma aluna que me disse o seguinte: não adianta você dizer que um dia eu vou gostar. Eu faço porque sei que faz bem, mas eu não gosto. O que aconteceu foi que no primeiro deslize ela parou de treinar, porque voltar a fazer o que você não gosta é muito difícil. E grande chance de você já ter passado por isso, nas tentativas de começar os treinos. Infelizmente, isso é muito comum. E a minha segunda dificuldade era garantir resultados para todos os alunos. Alguns iam muito bem, outros bem só por um período e depois estagnavam, e muitos só escorregavam no mesmo lugar e não tinham resultado. Em geral, eles treinavam 2 vezes na semana comigo, que era musculação, e eu prescrevia treinos extras. Mas a maioria não fazia o extra. E eu comecei a perceber que eles treinavam bem nas 2 horas semanais que estavam comigo. Mas nas outras 166 horas da semana, eles estavam acabando com aqueles treinos, jogando contra sem saber. Tanto sem cumprir os treinos extras que eu passava, quanto chutando o balde na alimentação. E por incrível que pareça, na cabeça deles, a alimentação estava saudável. Eu não estava satisfeito com isso e fui atrás de cursos, comecei a participar de grupos interdisciplinares com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, até que em 2014, já morando em Campinas, fiz um curso que abriu minha cabeça. Foi sobre treinamento funcional. Só que eu percebi que, na base,
o curso era sobre preparação física para atletas. Era exatamente a estrutura de como o pessoal do atletismo, levantamento de peso, lutas, futebol, vôlei, enfim, eram os fundamentos da preparação física esportiva. Além de mudar o treinamento de força em relação à musculação, trazia novos elementos de preparação física. Foi tão legal que no dia seguinte eu comecei a aplicar o que eu aprendi nos meus alunos de personal. Esses alunos, que eram não atletas, homens e mulheres com mais de 35, 40, 50 anos e até mais de 60 anos, apliquei em todos e eles adoraram a mudança. Isso porque agora eles eram desafiados a cada treino e a cada ciclo de treinos. Mas eu ainda tinha que melhorar o que os meus alunos faziam fora dos treinos. Foi aí que eu comecei a estudar, especialmente em livros como O Poder do Hábito. Como eu poderia aumentar a aderência desses alunos ao programa sem a minha presença e sem que fosse um martírio, um sofrimento? E aí eu bolei uma sequência de estratégias ordenadas e isso, somado ao programa de treino, formam hoje o método ST. E meus alunos começaram a ter mais resultados como os que você viu, além de melhorar dores pelo corpo, postura, melhorar os exames que o cardiologista pedia também. Para ser sincero, no começo eu não acreditava que o treinamento à distância, online, funcionava. Mas um dia, a minha mãe precisou dos meus cuidados e pedido de mãe a gente não nega. Só que ela mora em outra cidade e o único jeito que eu podia atendê-la era a distância mesmo. E mesmo achando que era difícil dar certo, eu tentei. E conto o que eu achava, para minha surpresa, deu certo. Ela emagreceu o tanto que queria, a disposição dela melhorou e as dores nos joelhos passaram. Na época ela tinha 60 anos e os treinos eram só escritos em planilhas, não tinham vídeos como tem hoje. E assim eu percebi que a orientação online funcionava. E meus amigos começaram a insistir que eu fizesse um programa à distância. Foi aí que eu decidi estruturar esse programa online e abrir para quem quisesse. Uma parte dessa estrutura é entender quais os 3 principais erros que te afastam de emagrecer e manter o peso ao longo dos meses. Baseado tudo isso em análises que eu fiz com os meus alunos e em pesquisas científicas. O primeiro erro é achar que treino bom é treino longo. É muito comum ver as pessoas indo fazer musculação e na sequência vão fazer esteira, o aeróbico, outro aeróbico ou uma aula de ginástica. Ou faz o aeróbico primeiro e depois a musculação. E assim passam de 1 hora na academia, às vezes ficando 1h30 até 2 horas lá dentro. E tem gente que fica 1h30 ainda fazendo a mesma coisa. Grandes chances de você achar chato e tá tudo bem. A maioria das pessoas acha isso chato. Mas na cabeça de quem faz isso, o que passa é o seguinte: quanto mais eu me esforçar, mais tempo eu ficar treinando, mais calorias eu vou gastar e mais barriga eu vou perder. Na verdade, esse é um tremendo de um tiro no pé. Apesar de você gastar mais calorias treinando 1h30 do que em 45 minutos, que é metade do tempo, quando se passa de 1 hora de treino, você ficará com o cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, em níveis mais elevados no corpo por um longo período. E o cortisol, ele estimula o corpo a degradar tudo, gorduras e músculos. Enquanto que no treino de até 45 minutos, o corpo é estimulado a liberar enzimas e hormônios como a testosterona, tanto no homem quanto na mulher, que estimulam a construção de músculos e a eliminação de gorduras. E qual é a diferença disso no longo prazo? Os músculos são grandes gastadores de energia, ou seja, calorias, e são grandes consumidores de gordura, que é a fonte de energia dos músculos quando em repouso em atividades do dia a dia. Quando você perde músculo, o que os treinos longos podem provocar, fica cada vez mais difícil perder peso ou manter o peso atingido, porque agora o corpo gasta menos calorias em repouso. Pergunta: você passa mais horas treinando ou sem treinar ao longo da semana? É óbvio que sem treinar. Por isso é importante você ganhar músculo para que você gaste mais energia enquanto não treina. E como efeito colateral, imagine você ficando com o corpo mais torneado e desenhado enquanto emagrece. Para você homem, com ombros mais largos, peitos abertos, e mulheres com uma postura mais elegante, pernas e bumbuns mais firmes e torneados. Afinal de contas, que mulher ou homem quer uma musculatura ou pele flácida? E o segundo erro é não treinar na intensidade certa. Exemplo:
Você vai fazer uma flexão de braços que o treinador te passou, 3 de 10 repetições. Mas aí você faz as 10 e para. Só que você conseguiria ir até 20. Você sentiu o músculo queimar um pouco e achou que era o suficiente, mas não é. E olha só, o que eu vou te trazer agora é um dos pilares que vai virar o jogo dos seus resultados. Estudos recentes mostram que, independente do peso do exercício, você terá os melhores resultados de ganho de força e de massa muscular quando você leva o músculo até a falha concêntrica ou chega muito perto dela. Isso é, 1 ou 2 repetições antes. A falha é aquele momento em que você tenta fazer uma repetição a mais, mas o músculo simplesmente não consegue. E o mais legal é que não importam quantas repetições. Ao contrário do que nós achávamos anos atrás, que eram 6 repetições para força, 10 para hipertrofia, 15 para resistência, hoje a gente sabe que se você fizer 10, 21, 32 repetições, o resultado de força e ganho de músculo será o mesmo, desde que você chegue à falha. E isso não depende de você estar usando uma carga pesada. Pode ser com carga leve ou com o peso do corpo. Isso simplesmente nos tornou independentes das grandes cargas e de ter que treinar necessariamente em academias. Ou seja, o treino de força funciona em qualquer lugar, desde que você treine até a falha. O treino que eu vou te passar mais adiante neste vídeo resolve esses 2 primeiros problemas. E o terceiro e último erro são os pequenos exageros. A maioria das pessoas que me procura tem uma alimentação saudável de segunda a sexta-feira às 18 horas. Elas perdem 200 calorias por dia mais ou menos, ou seja, 1.000 calorias na semana. Aí o jogo muda, e eu vou pegar leve no exemplo. 2 latas de cerveja na sexta, 310 calorias. Uma bola de sorvete de chocolate no almoço de sábado, 156. 2 taças de vinho no jantar, 340 calorias. Domingo, 2 latas de cerveja no almoço, 310. E uma fatia de bolo de cenoura no café da tarde, 398 calorias. 1.514 no total. O resultado disso é meio quilo de gordura ao mês, 6 quilos no ano. Sabe a barriga ou a gordurinha que apareceu depois dos 35 ou 40? Aquela que surgiu do nada? Ela não surgiu do nada, ela foi se acumulando aos poucos nesse processo. Mas como foi aos poucos, você não percebeu. Quando se deu conta, ela já estava ali. No próximo vídeo, eu vou te contar como você faz para não largar o vinho, a cerveja e um docinho de vez em quando, sem cair nessa armadilha. Seria bom poder não largar essas coisas de vez e ainda assim sumir com essa barriga, né? Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Agora eu vou te mostrar o treino que você vai fazer. O primeiro treino da virada é um treino de força. Então atenção para você poder cumprir direito. No link você vai acessar exatamente como eu estou aqui e o PDF é para você poder baixar e guardar esse treino com você. Beleza? Vou usar o treino atleta feminino, mas você vai ver lá. Tem treinos atleta feminino e masculino, para qualquer idade, até 59 anos, 364 dias. Agora, se você tem acima de 60 anos, faça o Master masculino e feminino. Tem algumas diferenças, principalmente nos outros tipos de treino, mas tem algumas diferenças que são importantes. Então é o seguinte, você vai receber um treino assim, tem a parte principal aqui em cima, que é o treino. Tem orientações em relação ao treino, em relação a níveis de condicionamento também, que eu vou explicar, caso você tenha dúvidas. E aqui embaixo nós temos as substituições, ou seja, se você tem alguns exercícios lá que te incomodou porque está muito pesado ou porque causou alguma dorzinha na lombar, por exemplo, o primeiro exercício pode ser que faça isso, você vem aqui na substituição e você vai saber, ó, tem exercício mais difícil, tem exercício mais fácil, tem exercício que depende da inclinação, pode ficar difícil, mais fácil, e depende da ferramenta que você tem em casa também, ou se você não tem. Por exemplo, aqui, ó, precisa, a remada serrote mão apoiada precisa de uma ferramenta, mas eu tenho um substituto para ele que não precisa. Então, se você não tem, você vai fazer esse aqui de baixo. Legal? Ó, para a remada serrote, e aí você vê aqui de acordo com a sua necessidade, o que você tem em casa. Então, vamos para o treino. Como é que você vai fazer? Você vai clicar no link, simples assim, ó, alongamentos dinâmicos, pum, seguir vídeo. Você clica no link e aí vai aparecer para você um vídeo no YouTube para você fazer junto comigo, beleza? Mas agora a gente não vai assistir o vídeo inteiro porque eu só vou explicar para vocês.
Depois vocês vão para os exercícios de força. Então, são 4 exercícios na sequência, sendo que tem um jeito diferente para fazer, que é o RPT, ou repetições por tempo. O que é isso? Você vai escolher uma das categorias de condicionamento, que é base, ASP ou Pro. Lógico, o Pro ele é o mais difícil, é o maior desafio. Base é para quem está no começo, quem estava sedentário, já está há mais de 2 meses sem fazer exercício de maneira regular. Começa no base, vai com calma, não precisa se matar no primeiro dia. E o ASP é para aquele que é o que está nessa transição, já está treinando pelo menos há 15 dias, então dá para arriscar fazer um pouquinho a mais, mas 15 dias de maneira regular. Beleza? Seguinte, o que você vai fazer? Abdominal canivete, você tem que fazer 40 repetições no menor tempo possível. Aí você anota o tempo que você conseguiu fazer. Então, assiste o vídeo, siga as instruções, solta o cronômetro e começa a fazer. É como se você tentasse fazer as 40 repetições de uma vez só. Você não vai conseguir, você vai parar no meio do caminho porque seu músculo vai cansar, você descansa só o necessário e volta a fazer as repetições de novo. Isso até dá 40 se você escolheu o base, ou 50 se você escolheu o SP, ou 60 se você escolheu o Pro. Como você sabe qual escolher? Então vamos fazer o seguinte. Quando você chegar na fadiga da segunda série, então você vai tentar ir de uma vez. Vamos supor, você fez 12 na primeira aqui do abdominal canivete, fez 12 na primeira. Aí na segunda você já estava mais cansada ou cansado, aí você conseguiu fazer 8, tem 20. Pô, 20 é metade de 40. Então, o que tiver mais próximo da metade da quantidade total. Se você tivesse feito mais perto de 25, nessas 2 primeiras séries, você ia fazer o ASP, e se tivesse mais perto do 30, você ia para a condição Pro, certo? É isso. A mesma coisa você vai usar para os outros exercícios. Terminou o abdominal canivete, um tempo de 2 minutos de descanso, só 2, cronometrado. Aí você assiste o vídeo do agachamento. Aí você vai determinar, né, base ASP ou Pro, você pode usar o primeiro exercício como referência e solta o cronômetro e anota o seu tempo. Depois que você terminar, você compartilha no grupo do Facebook da Virada -6 em 3 sem academia. Porque daí você fala, ó, fiz o treino, consegui fazer o canivete em tanto tempo, o agachamento em tanto, a flexão de braço em tanto e a remada em tanto. Então, você vai colocar lá os seus tempos, os seus score, os seus resultados, beleza? Por quê? Porque depois, na outra semana, quando você for pegar isso daí para fazer de novo, você tem uma referência para você melhorar, certo? É assim que a gente evolui em treino. Então, para que serve o treino de força? Para manter seus músculos, para fazer você, estimular você a ganhar músculos, deixar o corpo mais torneado, os músculos mais fortes e o corpo mais desenhado, mais torneado, que como, né, geralmente a gente chama aí. Então, é isso, um bom treino para você e não esquece de deixar o comentário lá no grupo do Facebook, beleza? Mas antes de você treinar, o próximo vídeo está imperdível. Eu vou te mostrar qual treino pode acelerar o seu processo de perder barriga e o jeito certo de fazer, além de você vivenciar um treino desses na prática. Vou mostrar como você pode se alimentar sem restrições exageradas e dando conta das vontades que a gente tem de comida e mais, como fazer desafios da maneira correta. Tem jeito certo, não cai em armadilhas. Gostou dessa videoaula? Ficou com alguma dúvida ou tem algo que não abordei que você queria perguntar? Coloque aqui nos comentários. Se você quiser ver mais conteúdo sobre treino e saúde, pode me seguir no Instagram, @acedo.leandro, e ainda se inscrever no meu canal do YouTube, Leandro Acedo. Agora bora pro treino e te encontro no vídeo 2. Bora!